Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. E eu gostaria, antes de nós irmos para a meditação da Palavra de Deus, pedir que você deixe o seu like. Não se esqueça de clicar aí no joinha que tem logo abaixo do vídeo, para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e possa distribuí-lo a mais pessoas. Também quero te pedir a sua colaboração. Se você puder nos ajudar financeiramente a manter esse canal, Deus vai recompensá-lo em dobro. E vamos então para o Evangelho, nesse dia em que celebramos o grande São Gregório Magno, sábado, dia 3 de setembro. O Evangelho que nós vamos meditar está em Lucas, capítulo 6, versículos de 1 a 5. Num sábado, Jesus estava passando através das plantações de trigo. Seus discípulos arrancavam e comiam as espigas, debulhando-as com a mão. Então alguns fariseus disseram: "Por que fazeis o que não é permitido em dia de sábado?" Jesus respondeu-lhes: "Acaso vós não lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando estavam sentindo fome? Davi entrou na casa de Deus, pegou os pães oferecidos a Deus e os comeu, e ainda por cima os deu aos seus companheiros. No entanto, só os sacerdotes podem comer esses pães." E Jesus acrescentou: "O Filho do Homem é Senhor também do sábado." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, irmãos, os fariseus estão sempre aí, no pé de Jesus. Como eles gostam de questionar Jesus, como eles gostam de estar o tempo todo interpelando Jesus acerca dos seus preceitos. Por quê? Porque eram bitolados, porque só enxergavam a lei. Aliás, enxergavam os preceitos que eles foram criando ao redor da lei, porque a lei mesma, os 10 mandamentos, eles ignoravam, porque eles honravam o Senhor com os lábios, mas seu coração estava longe deles. Isso são palavras do próprio Jesus no outro trecho do Evangelho. Não adianta eu dizer que conheço a lei se eu não vivo a lei. E não adianta transformar a lei num conjunto de regras. Achar que me baseando nessa lei, vivendo estritamente essa lei, cumprindo rigorosamente cada preceito, eu serei salvo. Não. A lei é um norte. A lei é uma orientação. Mas a prática da lei, ou seja, a vivência da caridade fraterna, do amor a Deus sobre todas as coisas, é isso que vai nos conduzir à salvação. Não adianta eu fazer jejum, mas ser um baita de um arrogante, de um prepotente, de um egoísta. Não adianta eu me abster de carne nas sextas-feiras, mas no sábado e no domingo comer tudo que eu posso e aquilo que eu não posso. Não adianta eu fazer caridade com uma mão e cobrar com a outra. Não adianta eu ir me confessar e lá no confessionário falar dos pecados dos outros. Não reconhecer as minhas faltas próprias. Ora, isso é hipocrisia, farisaísmo. Se eu vou me confessar, confesso os meus pecados pessoais. Se eu faço a caridade, faço sem esperar nada em troca. Se eu fiz abstinência de carne nas sextas-feiras, eu não vou no sábado e no domingo comer tudo aquilo que não comi naquele dia. Precisa haver uma coisa na nossa vida, irmãos e irmãs, e essa virtude é dada pelo Espírito de Deus, que é a temperança. Falta muita temperança a nós. Porque quando a temperança é uma virtude recorrente na nossa vida e atuante, ela nos dá a justa medida de todas as coisas. Não me coloco acima dos outros, porque sei que não sou melhor que eles, mas também não sou um tapete para que façam o que querem de mim. Eu tenho uma dignidade de filho de Deus, de amado pelo Senhor. Eu não posso deixar que as regras do mundo sejam o meu guia, o meu rei e o meu Senhor. Meu guia, rei e Senhor é Deus. E Ele vai me dando discernimento acerca de todas as outras coisas. Agora, para que eu tenha esse discernimento, eu preciso estar em contínuo contato com o Senhor. O Senhor que é Senhor do sábado, do domingo, da segunda e de todos os dias da semana. Ora, eu não posso me lembrar de Deus apenas no domingo, no dia santo de guarda. E eu também não posso usar esse evangelho
para justificar a minha ganância de querer trabalhar, inclusive, no final de semana, no domingo, esquecendo que eu tenho que tirar tempo para Deus, tempo para minha família, tempo para mim mesmo. Nós vivemos um tempo de gente estressada, de gente que está sempre doente, sempre reclamando. E por quê? Porque não para. Gente gananciosa, gente que quer cumprir a toda risca aquilo que o mercado pede, aquilo que o seu desejo egoísta de crescimento, a sua ganância vem pedindo. Ora, se eu não tenho tempo para o Senhor, não tenho tempo para os amigos, não tenho tempo para a família, que felicidade eu vou vivenciar? Quais graças eu vou colher? Nenhuma. Agora, também não posso chegar ao outro extremo, de viver o tempo inteiro para os amigos, de viver o tempo todo com a família e não fazer nada da vida. Não, temperança, meio termo. Ora, que mal tinha os discípulos colherem espigas de trigo e comerem? Que mal. Mas para um fariseu quadrado, bitolado, aquilo era o fim. Era motivo para desmerecer Jesus e toda a sua pregação. Às vezes, quando a gente vê uma pessoa se dedicando às coisas de Deus, uma pessoa abrindo mão, às vezes de um tempo de descanso para estar ali servindo a igreja, nós queremos criticá-la. Viu? Está o tempo inteiro na igreja, o tempo inteiro ali, não faz outra coisa. É feliz assim, não é? A vida dela mudou depois que ela começou a fazer isso. O encontro pessoal dela com Jesus fez toda a diferença na vida dela. E ela então está partilhando o tempo dela com o Senhor. Então, respeite. E antes de apontar o dedo para o pecado do outro, como fizeram os fariseus, para a atitude dos discípulos de Jesus, olhe para si mesmo. Veja se você também não é um fariseu. Veja se você não está agindo como aqueles homens que só apontam os erros, mas que estão longe do Senhor. Deus te abençoe e até amanhã.